Então, bom dia, Paiva, tudo bem? Tudo bom? Como vai, seu? Tudo jóia. Bom, queria fazer as apresentações, então, aqui. O Paiva, ele é sócio fundador da Corporate Consulting, uma das mais importantes empresas de reestruturação e turnaround do Brasil. E hoje a gente vai falar um pouco sobre aspectos mais humanos da reestruturação. Então, Paiva, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Você sempre está presente nos nossos eventos, né? E é isso aí. A ideia, Paiva, é você falar um pouco de você e depois a gente vai fazer umas perguntas, a gente vai batendo um papo aqui, tá bom? Tá bom. Estevão, Então, eu que agradeço a oportunidade de estar participando mais uma vez aí com vocês e é um grande privilégio para mim. obrigado, a gente que agradece. Então, Paiva, para começar, fala um pouco de você aí, de onde você veio, qual que é a sua trajetória até aqui, como uma das mais importantes empresas de consultoria aí do Brasil. Cara, as coisas vão acontecendo na vida da gente, uma coisa acaba levando a outra, né? Mas o que eu sou? Eu sou uma pessoa, eu estudei em escola pública, eu venho de uma família de classe média, em que meu pai não conseguia pagar os estudos. Aos 16 anos de idade, resolvi sair de casa para procurar um emprego e acabei indo trabalhar de office boy num banco. E aí a gente começa efetivamente a trilhar a carreira, né? Então, de office boy eu passei para auxiliar de cobrança eu fui encarregado do setor de cobrança do banco. Dali eu fui trabalhar no crédito imobiliário de uma outra instituição financeira, fiquei mais uns 3 anos ali. Meu terceiro emprego também foi um banco, foi o Lloyds Bank, aí já com uma característica bastante diferente dos outros, porque é uma instituição financeira inglesa, né? E a gente começa a trabalhar num nível de cultura totalmente diferenciado. Depois desses 9 anos em bancos, eu comecei a atuar um pouco como diria um assistente de broker, buscando linhas de crédito para umas empresas do ramo de beneficiamento de algodão. Fiquei um tempo nisso. E depois desse negócio, trabalhei numa indústria de cosméticos. Aí eu fui para. Trabalhei como chefe de crédito e cobrança numa empresa de gases, que foi o Grupo Air Liquide francês. Fui na sequência trabalhei no Grupo Accor também, que foi também uma escola bastante importante aí na minha vida. Depois eu fui para uma companhia aérea, a extinta Transbrasil, e fiquei pilotando ali a área financeira da Transbrasil. Na época já faturava 700 milhões de dólares por mês, era uma mega de uma operação. E saindo da Transbrasil, assumi uma posição de diretoria numa empresa de consultoria que atua até hoje com auditoria, consultoria e auditoria, consultoria e a parte de tributária, né? E aí eu comecei a me apaixonar muito por consultoria, né? Foi nesse ramo a gente começa a entender que trabalhar em consultoria é uma coisa que não tem limites, né? A gente mexe com muita coisa diversificada, com muitos negócios diferenciados, e você tem mais liberdade, né, para apontar o teu rumo, para onde você quer ir. E isso começou a me chamar bastante atenção, esse trabalho de consultoria. Eu acabei fazendo a venda de uma empresa para o Grupo Opportunity e tive a oportunidade de conhecer o pessoal lá do Grupo Opportunity e acabei indo trabalhar com eles, pilotando algumas empresas investidas pelos fundos CVC Opportunity e Innovate. Quando, no meio desse negócio, eu acabei montando a consultoria nessa época, né? E
me desliguei do Opportunity para fazer esse trabalho de intervenção, diria assim, das investidas pelos fundos de investimento. E ocasionalmente, num desses projetos, tivemos 2 cases bem-sucedidos e aí comecei a trilhar o caminho da consultoria para esse mercado. Na época, nós tínhamos muita atividade, eu tinha contabilidade, tinha auditoria, fazíamos área fiscal, um monte de coisa que só dava trabalho, né? Depois, eu tinha um sócio na ocasião, até 2007. Em 2007, eu adquiri a participação desse sócio e resolvi focar naquilo que a gente entendia que tinha uma experiência melhor, tinha uma identidade melhor. Então, eu diria que 2007 para cá, a gente só tem feito turnaround. Que bom. Bem focado mesmo. Alguém pede alguma coisa diferenciada, nós indicamos, mas focado no trabalho de turnaround mesmo. E você veja a trilha, né, de conhecimento e carreira que você teve que ter para chegar a fazer só turnaround, né? Turnaround exige conhecimentos assim acumulados ao longo de anos, né? Eu te diria assim, talvez eu tivesse tido uma boa oportunidade de trabalhar primeiro com um nível de cultura e de operações bastante forte de instituições financeiras, né? Porque eu sempre tive comigo em que a gente aprende em grandes organizações e a gente ganha dinheiro em operações menos estruturadas, empresas menores. É verdade. Essa bagagem de trabalhar em grandes escritórios, grandes empresas, ela é fundamental para nortear a vida da gente, né? E trabalhando com crise, a gente está sempre trabalhando no limite e tal, isso aqui acaba dando bastante desenvoltura. Eu nunca planejei um trabalho de consultoria, ele acabou acontecendo, e com isso já são pelo menos uns 45 anos já nessa história, quase Excelente. 20. Excelente. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui que eu queria perguntar para você. Qual que é, aí falando um pouco de vida pessoal, né? Da sua vida pessoal, Paiva, até agora, qual foi o maior desafio que você já viveu, cara? Assim, do pessoal. E superou, né? Pessoal, parece que esse desafio acontece até hoje, né? Porque quando você desencadeia um processo de uma operação grande, você acaba ficando muito focado nisso, né? Hoje parece a minha identidade é minha empresa, né? Isso que eu faço, eu vivencio a vida inteira, né? E isso faz com que a gente não tenha feriado, eu procuro preservar muito sábado e domingo, focando, só família, não gosto nem de pensar em trabalho, né? Mas você vê, o resto do tempo a gente está plugado ali o dia inteiro, né? E esse tipo de coisa acaba criando uma certa separação, né? Porque a gente percebe que quando você acaba se dando conta, percebe que você dedicou menos tempo do que gostaria para a família, para os filhos, para a vida pessoal. E isso é um desafio constante, isso é um problema que eu tenho já há anos, continuo tendo, como conjugar essa questão família com trabalho. Eu acho que esse é sempre o maior desafio. É interessante, é verdade. Quando a gente é empregado, né, sexta-feira às 5 da tarde, na verdade, todo dia, 5, 6 da tarde ali, acabou sua preocupação, né? Agora, quando a gente é empreendedor, dono de consultoria, os problemas ficam na cabeça ali, mesmo no final de semana, quando você está relaxando, você está pensando em solução, né? É difícil desplugar. Por mais que você tenha esse negócio mapeado, e a gente tem uma certa tranquilidade, porque sabe como que as coisas vão se conduzir, mas o empresário que nos contrata, não, ele está aflito. Esse cara não dorme à noite, ele está com o coração na boca. Então, às vezes, 5 minutos de conversa que você tem com o empresário, para ele é extremamente importante, para nós não, né? A gente sabe Exato.
E se a coisa não for resolvida na segunda, será resolvido na terça, mas o empresário que lida nesse mercado está muito aflito. Sim, sim. E na vida profissional, que desafio que você superou, que você fala, putz, consegui resolver esse problema, eu mesmo estou surpreso. Cara, a gente tem desafios todo dia, né? A gente vem trabalhar e cai uma ação de execução numa empresa que você tem que resolver o problema ali na hora, ou então você recebe uma notificação, você tem 3 dias úteis para cumprir um determinado assunto que nem passava pela cabeça, ou vem uma tentativa de corte de energia, porque quando você trabalha nesse ramo, você tem surpresas novas que acontecem todo dia, né? Só que essas surpresas que acontecem são sempre surpresas ruins, né? Não são surpresas boas. Né? A empresa não ganha na loteria, não acontece alguma coisa. São sempre surpresas ruins. Então, você tem que ficar acomodando todo esse trabalho. Eu acho que esses são os desafios que a gente passa aí todo dia. A gente se habitua com isso. Né? É o que fala, a gente briga na trincheira ali, né? Enquanto você pega um comparativo aqui com fundos de private equity, né? Que você compra 10 lojinhas, coloca 100 milhões de reais para fazer 100 lojinhas e aí você vai sair de valuation X para Y. A gente tem 10 lojinhas, tem que fechar 9, sobreviver com uma, e aí dessa uma tentar crescer. Então, assim, é uma briga de trincheira mesmo, né? Eu acho que é o desafio diário, como você falou. E Paiva, falando de liderança, assim, como que você define seu estilo de liderança nos projetos? Como é que são seus projetos? Quem que manda, quem que não manda? Como é que é relacionamento com sócio? Como que funciona esse aí na corporate e nos seus projetos? Eu sou horrível de relacionamento. Né? Eu tive um sócio na consultoria que foi maravilhoso durante um determinado tempo e a pior coisa que existiu num outro momento. Né? Eu sou uma pessoa muito focada para resultados e parece que tudo tem que fechar conta na minha vida. Então, as coisas acabam acontecendo, pelo menos para mim, de uma maneira assim, extremamente racional. Né? Uhum. Então, a minha maior briga, o meu maior conflito é comigo mesmo todo dia. Né? E eu acabo tendo uma característica que sou muito centralizador. Então, falar assim, ó, o Paiva vai constituir aqui X grupos de pessoas, cada um vai cuidar de um negócio, tem uma metodologia de trabalho. Não, nada disso. Cada caso é um caso e eu faço questão de estar alinhando o estratégico, acompanho, encho o saco de todo mundo. Às vezes as pessoas percebem que eu não dou espaço para trabalhar, vivo brigando com a minha equipe. Brigo, sim, no dia a dia. Discutindo, né? Mesmo, né? Adoro todo mundo que trabalha comigo. Eu consegui montar uma equipe aqui que, cara, se tivesse que escolher essas pessoas para serem os meus familiares, seriam. São pessoas isso é legal. de mais alta confiança. Confio plenamente na minha equipe, gosto muito, uma equipe muito competente, mas eu não consigo deixar eles trabalhar sozinhos, sabe? Eu tenho essa característica, esse estilo centralizador que acaba fazendo com que o dia a dia fique bastante combativo, difícil para todo mundo. Tá testando todo mundo o tempo todo, né? Para ver se os caras estão espertos aí, né? Todo mundo. Eu tenho que ficar me pilotando, senão às 6 da manhã eu já estou mandando mensagem. 8 da noite estou cobrando os negócios, estou questionando por que foi feito de uma forma e não de outra. Essa questão da metodologia, uma vez uma pessoa veio me falar, porque na minha empresa, na Stone Partners, você tem metodologia padrão? Eu falei, escuta, a Ford tem metodologia e está saindo do Brasil. Então, assim, não é a metodologia que vai fazer, não é Fordismo aqui. Aqui não tem, cada caso é um caso, eu não tenho como falar com um agricultor no Centro-Oeste e com uma empresa de tecnologia no Sul da mesma forma. Não tenho nem, são problemas diferentes, pessoas diferentes, então, assim, tem que ter os skills, mas como você vai combiná-los, você tem que formar as pessoas, o time, mas como elas vão combinar esses skills,
Vai depender da situação ali. Não há padronização, na minha visão, em reestruturação de empresa, né? Que é o que exatamente o que você falou, cada caso é um caso, né? Outra que me perguntaram é, mas vocês têm muitas pessoas sêniores aí, muitos só sêniores. Eu falei, sim, reestruturação se faz com cacique, não se faz com índio, né? Com índio você faz PowerPoint, com índio você faz... Agora, reestruturação de fatos tem que ter milhagem, né? Mas o que acontece muito também é o seguinte, e é normal, a pessoa vai ganhando idade, ela vai ficando cansada, ela vai ficando mais esquecida, menos tolerante, tem algumas coisas. E é normal que essas pessoas não se reciclem tanto, não tem mais aquela vontade, aquela garra de... Porque o cara ele está num módulo diferente, ele não está disputando posições, né? Já está ali consolidado, né? Então, eu acho que, da mesma forma que você trabalha com pessoas sênior, você acaba dando um certo comodismo na tua cultura organizacional também, né? Então, Sim. precisa trazer gente nova, porque a gente estamos agora com uma molecada boa aqui, cara, os caras com especialização no exterior, os caras com uma baita de uma bagagem, experiência em consultorias internacionais. Isso é muito necessário, porque essas pessoas acabam provocando um pouco os caras mais sêniores, sabe? Exatamente. Você tem E aí você 100% de consegue razão. uma comunicação cultural bastante interessante com isso, né? Sim, sim. Ô, Paiva, me fala uma coisa. Quando você entra nas empresas, nos clientes, né? Assim, 90% dos casos tá todo mundo desalinhado. A empresa inteira, né? O funcionário quer receber, o sócio quer tirar dinheiro ou sair do problema, o banco está executando. Como é que você alinha todos esses interesses? Como é que você faz com que essas pessoas remem na mesma direção? Tem alguma regra aí de ouro? Eu acho que isso é a parte mais difícil no nosso trabalho, né? A parte técnica é fácil, você vai estruturar um crédito, cada empresa tem uma possibilidade, né? Tem empresas que você consegue fazer um financial plan bacana, estruturar operações muito bonitas, muito grandes. Tem outras que não, vivem só o seu dia a dia na emergência. Mas é gozado, você entra dentro de uma organização e você percebe ao longo... Vamos supor, os nossos trabalhos de reestruturação, eles têm um dimensionamento para 2 anos, né? É um trabalho em que, principalmente se estiver envolvido com recuperação judicial, não dá para fazer em menos tempo, né? Nesses 2 anos viram 2 anos, viram 3, viram 4 no máximo, e aí você já não tem mais por que ficar dentro da empresa. Mas é impressionante quando você vê o estilo dos líderes quando você entrou na empresa e a mudança de estilo ao longo final de um trabalho de turnaround. Se você bobear, os caras cobram mais a gente do que o inverso, entendeu? Passa a ser um time seleto, agressivo, focado exclusivamente em resultados. Essa mudança é muito grande. Como que faz isso? Nós temos sempre uma pessoa provocando isso, né? Então, vamos supor, eu tenho que montar a parte de informações gerenciais dentro da empresa. Eu não vou montar relatório para ninguém. Nós vamos determinar o nosso padrão e vamos chamando as competências internas dentro da empresa para aquilo que a gente quer, né? Chega um determinado momento, com poucos meses de trabalho, em que os resultados já não são mais apresentados pela consultoria, são apresentados pelos executivos. E eles são cobrados feito gente grande pelos resultados. Então, você tem uma inversão de papéis muito significativa dentro da empresa, o que nos dá uma segurança de que, concluído o trabalho, a empresa tem plenamente capacidade de dar continuidade naquele trabalho dali para frente, porque ela pensa como gente grande, ela tem uma cultura... E isso vai acontecendo quando você se dá conta, a cultura do organizacional mudou inteira e você não percebeu ao longo dos dias essa mudança. Sabe? Isso é bacana demais.
Ô, Paiva, e teve algum momento que você teve que romper barreira de resistência, mandar alguém embora, atrito? Como é que você gerenciou isso? O que a gente encontra muito dentro das empresas quando a gente começa, as empresas têm algum herói, né? Normalmente tem um diretor lá que aquele é o cara, sabe tudo, tudo é com ele. E quando você começa a abrir essa caixinha toda, você começa a perceber que essas coisas não são bem assim, né? E muitas vezes você precisa fazer essa ruptura, precisa tirar essa liderança para que você consiga potencializar o crescimento de outras lideranças dentro da organização, porque esse tipo de gente ele vira um guarda-chuva e ninguém cresce mais ao redor dele, né? Mas muitas vezes ele é a pessoa de confiança do fundador da empresa, muitas coisas, e é difícil em determinadas situações você mudar esse paradigma e mudar. Mas eu acho que para tudo tem um tempo, né? O executivo tem um tempo na organização, a consultoria também tem um tempo na organização. Isso precisa ser entendido por todo mundo. Tá bom, Paiva. E para finalizar aqui, esse é um papo rápido, que dica que você daria para o pessoal de reestruturação que, enfim, vai ver o canal, vai ver esse bate-papo, com relação a como tratar pessoas nos projetos? Entrou no projeto, como é que você trata as pessoas? Qual que é a tua recomendação? É aquela mais agressiva, do tipo, eu sei, eu mando, eu vou, eu faço? Ou ela é mais conciliadora? Como é que você acha que é o melhor jeito de agir? Eu, eu não sou democrático, não, tá? Eu, eu acho que democracia não funciona muito. Eu vejo, por exemplo, tem determinadas coisas que algumas consultorias implantam que eu detesto, por exemplo, comitê de caixa. Eu desmonto os comitês de caixa. Né? A gente sabe o que precisa ser feito dentro da empresa, eu não vou botar 10, 15 pessoas dentro de uma sala para ficar todo mundo palpitando o que tem que fazer. Quer dizer, para que essa democracia? Nós temos que abastecer a indústria e retomar rentabilidade. Então, a prioridade é sempre matéria-prima e processo industrial. O resto, nós vamos acomodando. Né? Então, eu corto algumas coisas nesse sentido. A liderança, óbvio que a gente alcança objetivos sempre através de outras pessoas, né? Mas a meta é sempre muito clara, aquilo que se pretende, qual o resultado que precisa ser alcançado, e nós vamos encurtando o caminho, nós vamos alinhando e chegando nessa meta, né? E no meio disso, ou as coisas são resolvidas por bem ou por mal, quer dizer, se não é de uma maneira, é de outra, mas nós temos que alcançar o objetivo. Então, essa é a linha do trabalho. É difícil, dentro de um trabalho de turnaround, você falar nesse elemento humano, desenvolvimento organizacional, clima organizacional. É Uhum. muito difícil, porque é uma fase em que a empresa está num choque tremendo e ela precisa quebrar paradigmas a todo momento, né? Então, essa é uma fase que, infelizmente, a gente não consegue cuidar muito disso. Passado a fase mais crítica do turnaround, você vai remontando tudo, né? Aí você restabelece treinamento, clima e tudo aquilo que precisa ser montado dentro da empresa. A Mas a gente gente vê o chega num nosso. momento mais crítico, às vezes a empresa, até o RH da empresa é desmontado nessa fase mais crítica para depois É, remontado novamente dentro da nova cultura organizacional. acho que no momento de grande crise você tem que ter alguém com mão de ferro ali realmente para impor o ritmo, né? Impor os limites, né? Mudar a Mas cultura. você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o teu gestor, que é o CIO da operação, ele extrapola, né? Muitas vezes ele fica tão empoderado que ele começa a perder um pouco a mão da história. Então, é o momento que a gente precisa estar recuando, trocar a pessoa. Isso não quer dizer que a pessoa consultor tenha que ser demitido, não, porque assim, existe sempre um consultor para cada tipo de empresa. Né? Então, às vezes ele não se dá bem numa determinada operação, mas ele pode estar se dando bem numa outra. A gente tem que ir conjugando isso, entendendo direitinho.
Show de bola, Paiva. Obrigado mais uma vez. E sucesso a você e aos novos turnarounders no mercado. Vamos juntos aí. Valeu, Paiva. Obrigado, viu? Obrigado, bom dia. Um abraço, bom dia. Tchau, tchau.